É Deus, fiel é essa palavra e digno é o Cordeiro de Deus. Mensagem aí muito forte, meus amados irmãos, que há de nós meditar, e o que o nosso irmão Ismael estava aqui ministrando, e eu estava meditando que no livro de Romanos é um dos livros que fala sobre o pecado. Se você quer entender sobre o pecado, sobre viver no Espírito, é o livro de Romanos. E já ali no título, já diz, né, da vida do Espírito e no tempo da graça. Então muitas pessoas esquecem de pregar sobre isso ou alertar sobre isso, porque hoje a gente vive um evangelho que tudo pode fazer, porém a gente está vendo aqui no Novo Testamento, e depois aí que Jesus Cristo, ele ressuscita, mesmo assim está Paulo dizendo sobre a vida do Espírito, que aqueles que andam com Deus, segundo o Espírito, esses sim são chamados filhos de Deus. Então nós lemos ali no livro de Romanos, capítulo de número 8, nosso irmão Ismael leu. Mas pastor, tem como eu andar com Jesus na carne? Tem. Eu vou trazer aqui, biblicamente, para que você venha analisar e entender como é andar com Jesus na carne. Pode ser usado por Deus? Pode sim ser usado por Deus na carne. A gente vai ver e analisar a vida de um servo de Deus que está na palavra de Deus, Pedro. Pedro andou com Jesus na carne. Jesus caminhou com eles durante 3 anos e meio, em média, desde que ele separou Pedro e os discípulos para estar fazendo a obra de Deus com o Senhor Jesus. Então eles viram Jesus fazer milagre, eles viram Jesus andar sobre as águas. Pedro até mesmo deu os primeiros passos. Pedro, ele viu ali Jesus Cristo fazer muitas coisas, mas ele ainda estava buscando Jesus na carne. Provo para vocês, porque Pedro, ele estava praticando as obras da carne, ao qual nós vamos ver lá em Gálatas, que Paulo vai dizer, ele tinha ali um espírito de ira que ele cortou, né, como foi mencionado, a orelha de Malco. Então Pedro ali andava ainda armado quando estava com Jesus e cortou a orelha de Malco. O que Pedro fez quando buscava Jesus na carne? Ele negou a Cristo. Ele por 3 vezes negou a Cristo, porque ali ele estava buscando Jesus Cristo ainda na carne. O que Pedro fez quando ele estava andando com Jesus na carne? Ele deixou com que Satanás entrasse e tomasse até mesmo o seu corpo, porque quando ele recebeu a divina revelação do Espírito Santo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, logo em um segundo, meus irmãos, o diabo conseguiu tomar Pedro, porque Jesus disse: aparta de Satanás, eu não tenho parte contigo. Então, o diabo conseguiu tomar Pedro, usar os lábios de Pedro e falar com Jesus naquele momento. Isso faz nós entender algo muito importante, que a gente pode estar buscando e andando no Espírito e ter a revelação do Espírito, mas se não vigiarmos, em um segundo o diabo toma a vida de uma pessoa. Em um segundo o diabo faz com que a gente venha irar, pecar e fazer coisas erradas, falar coisas erradas, fazer coisas erradas. Se você parar para analisar, para receber o Espírito Santo, é muita busca, é muito jejum, é muita oração, é muito revestimento. Mas para o diabo tomar conta da vida de uma pessoa, é um segundo. Basta, meus amados irmãos, você perceber em uma casa de espiritismo, em uma igreja, quando você pede para o diabo manifestar, ele manifesta rápido. Em uma casa de umbanda, quem já frequentou, o diabo manifesta rápido. Mas quando a pessoa está buscando o Espírito Santo de Deus, não é tão rápido assim. Veja que o nosso próprio irmão Ismael mencionou aqui pelo Espírito, que Deus, ele dá o tempo, ele espera, aguarda, ele vai nos limpando, nos purificando, para que a gente venha a ver a mudança. Ninguém tem a vida transformada do dia para a noite, sim, é um processo de santificação ao qual todos nós estamos passando. Eu estou passando, você está passando, e nós somos santificados de glória em glória, dia após dia. E a Bíblia diz que o Espírito limita contra a carne. Então, a gente mesmo estando com o Espírito Santo, ainda a nossa carne tenta ainda nos vencer. Então, Pedro andou com Jesus segundo a carne, então ele negou. Pedro, ele voltou a ficar nu, ele voltou a ser pescador, porque a gente vai ver depois Jesus Cristo buscando eles lá em João, capítulo de número 20, indo lá buscar os discípulos. Eles estavam pescando, mas Jesus disse que eles seriam pescador de homens, que eles não iriam ser mais pescador comum. Então veja, meus amados irmãos, ali Pedro andando segundo a carne, mas agora Pedro vai andar segundo o Espírito, que Jesus Cristo disse que eles não estavam prontos, mas era necessário eles ir para Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então veja que agora Pedro, ele tinha já curado. Judas estava ali, também era um dos discípulos que estavam participantes de ser usado, porque quando eles voltaram ali com Jesus Cristo, eles se alegraram, porque eles fizeram muitos milagres, e Jesus Cristo disse: não se alegrei-vos, porque os demônios vos submetem, mas sim pelo reino dos céus. O que Jesus Cristo está dizendo? Se alegra com a salvação. Não se alegra porque tu está expulsando demônio, porque tu está sendo usado. Isso, meus amados irmãos, não é requisito de salvação.
Andar em espírito não é ser usado. Andar em espírito não é expulsar demônio. Andar em espírito não é ser usado numa revelação. Andar em espírito não é eu tive um arrebatamento, uma visão. Não é. E hoje as pessoas se baseiam se o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, se ela passa por algum arrebatamento ou se ela tem alguma visão. E muitos são enganados quanto a isso. Provo para vocês biblicamente. Nabucodonosor não era um homem que estava diante de Deus. E Deus relata, a Bíblia lá no Evangelho, no livro de Daniel, que ele teve um sonho, uma visão, que foi dada por Deus. E ele agora ficou inquieto para saber o que era aquela visão que ele tinha, que foi a visão da estátua, que foi dada a Daniel ali, a interpretação. E Daniel não foi lá interpretar naquela hora. Daniel foi orar a Deus para que Deus desse para ele também a interpretação, né? Então nós temos que orar até mesmo com uma visão. Pastor, mas então tu está dizendo que uma pessoa do mundo pode ter visão, alguma coisa de Deus? Sim, pode. Pode ter visão. Deus, ele pode também dar dons, que é o presente de Deus. Porque se nós parar para analisar, a gente vai ver aí as pessoas utilizando os dons que receberam de Deus para benefício próprio. Utilizando o dom do conhecimento da palavra para enriquecer. Utilizando o dom de revelação para cobrar votos, para cobrar em cima do dom que Deus deu. E isso lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus disse que naquele dia essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Eles vão dizer: nós não curamos em teu nome, nós não pregamos em teu nome, nós não expulsamos demônios em teu nome. E Jesus Cristo vai dizer: aparta-te, vós que não vos conheço, porque pratica a iniquidade. Então, meus amados irmãos, ter a visão, ter o mundo espiritual aberto para você não quer dizer que você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, mas sim os frutos do Espírito. Esse que é os frutos do Espírito, que é aqui que nós estamos dizendo da ativação do Espírito, porque você vai ter ali a mansidão, a longanimidade, a temperança. A gente vê aí no Egito Faraó também tendo uma visão que foi dada por Deus. Foi Deus que deu a visão para Faraó, e Faraó não era cristão. Faraó, ele adorava outros deuses e reconheceu o Deus de José, mas Deus deu uma visão. Aquele rei também que estava na perversidade teve a visão da mão escrevendo, né? Que teve ali escrita Mené, Mené, e ali, como é que é o Mené, Mené? Mené, Mené, Tekel, Parsim. Mené, Mené, Tekel, Parsim. Aonde que ele estava num ato perverso com os objetos de Deus, e Deus deu aquela visão. E aí veio o profeta dizendo ali, e dando a sentença, dizendo daquilo que iria acontecer. A gente vai ver também pessoas que viram anjos e não eram cristãos. Quem, pastor Diego, que viu anjo e não era cristão? A Bíblia relata que os soldados romanos estavam diante da porta do sepulcro, e os anjos desceram ali, eles viram os anjos. E mesmo assim eles não se arrependeram, porque eles foram lá, contaram para os principais sacerdotes, contaram para o governador, e eles mandaram com que eles não contassem para ninguém aquela história. Então eles viram o mundo espiritual. Eles não eram cristãos e mesmo assim também não se arrependeram. Então, meus amados irmãos, não se baseiam por isso. Se baseiam pelo caráter. Então é por isso que muitas das vezes tu está olhando alguém e não entende como é que pode Deus usar aquela pessoa, como é que pode que Deus está usando. Não é Deus, é o dom que Deus deu. Não é Deus, é o dom que Deus deu. Agora, ter o Espírito é isso que nós estamos falando. Ativar a vida espiritual é isso que nós estamos falando. Porque o que é tão maravilhoso que em Romanos 8, Paulo vai dizer, ele mesmo vai dizer ali no 7, se tu pegar a tua Bíblia, ele vai dizer no 7, no versículo 18, ó, eu sei que em mim isto faço na minha carne, não habita bem nenhum, como é feito o querer está em mim, mas não consigo realizar. Paulo está dizendo, as coisas boas que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas as coisas más eu faço. Versículo 19, pois não faço o bem que quero, mas o qual não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Vocês pararam para analisar que a gente leu no versículo 8, mas no 7, ele mesmo está reconhecendo as falhas dele, ele mesmo está reconhecendo os erros dele, ele mesmo, antes de ele pregar o que é viver no Espírito, ele está vendo as coisas que ele mesmo está praticando. Então é uma coisa maravilhosa de a gente entender o contexto da palavra e analisar e ter esse alimento, porque tu, para viver em Espírito, tu tem que reconhecer que tu é miserável, é pecador, tu tem que reconhecer que precisa de buscar a Deus, porque senão tu continua no mundo, bebendo, fumando, se drogando, fazendo as coisas erradas. E a primeira ativação espiritual na vida de um homem, na vida de uma mulher, é essa. Tu percebe que tu precisa de Deus.
Tu percebe que tu precisa mudar. Tu percebe que aquilo que tu está fazendo está errado. E aí você vai diante do Espírito Santo e ele te purifica. Ele vem e te limpa. Essa é a primeira interação do homem e da mulher. A verdadeira conversão está aqui. A verdadeira conversão, na graça mesmo, que Paulo está pregando, a graça de viver no Espírito, é agora não se inclinar mais para as obras da carne, e sim se inclinar para as obras do Espírito. Então, se inclinando para estas obras do Espírito. Pastor, mas o que é obra da carne? Aí em Gálatas, capítulo de número 5, no versículo de número 20, Gálatas 5, 20. Olha só, eu vou deixar o irmão Ismael ler para nós, Gálatas 5, versículo 16. Vamos ver o que é a vida pelo Espírito, que nós vamos ver. Como que a gente desativa? Então, o que eu não devo fazer, pastor? Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16, pode ler. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiado pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Até aí, irmão Ismael. Vocês estão vendo então que quem cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. É impossível entrar no céu na carne. Não tem como entrar no céu praticando essas obras da carne. Que está dizendo aqui, as obras da carne são prostituição. Então aquele que pratica a prostituição não herdará o reino do céu. O que é a prostituição? A prostituição é tudo aquilo que é comercializado por algum bem próprio. Existe hoje as pessoas que se prostituem no Evangelho. A gente fala da prostituição somente da carne, a gente lembra somente da prostituta, mas existem pessoas que estão se vendendo por dinheiro e prostituindo aquilo que Deus deu, ou seja, o dom de pregar. Ou seja, eu só vou pregar por dinheiro, isso é prostituição. Eu vou pregar e vou cobrar para pregar, é prostituição. Isso é uma prostituição. Ou a prostituição é tudo aquilo que tu faz em troca de um benefício para ti. Eu vou revelar, mas tem que dar o voto, tem que dar isso, aquilo. Isso é prostituição. Porque se vocês parar para analisar, que no mesmo versículo está dizendo a orgia também não é prostituição, mas ele está falando a palavra prostituição num contexto geral. E muitos que estão agindo dessa maneira, estão se prostituindo o Evangelho. Eu vou louvar a Deus, mas eu cobro tanto, isso é prostituição. Vamos ver então o que é a impureza, né? A pessoa que não é pura. A libertinagem, que tudo pode, isso é uma obra da carne. Então isso não tem como tu ativar a tua vida espiritual, liberando, fazendo a libertinagem. Tudo pode, hoje é a igreja que tudo pode, mas muitas pessoas não querem. Idolatria. A idolatria, onde as pessoas estão adorando líderes religiosos, estão adorando ao homem, se curvando ao homem. Idolatria, quando você vai na igreja, porque tal pastor está lá, mas quando está um irmão que está se esforçando para estar caminhando na presença de Deus, que ora, jejua, busca, você não quer escutar a pregação dele, a ministração dele, mas você vai lá porque tem tal pastor, tal cantor. Isso é idolatria. E muitas pessoas estão perdendo a salvação. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está falando que não herdarão o reino dos céus. Eu vou lá porque tem um pregador tal. Tem pessoas que pegam um ônibus, vão de uma cidade a outra por causa de um pregador. Mas se tem um pregador comum, simples ali, que para Deus essa é a melhor mensagem, as pessoas não vão. Então existe a idolatria gospel, que as pessoas estão adorando homens e mulheres. Então, meus amados irmãos, tudo isso daí é a idolatria que está também no nosso meio, que é necessário, porque a Bíblia diz que o juízo, ele começa pela casa de Deus. E veja, meus amados irmãos, que tem-se como perder a salvação, que não tem como herdar o reino dos céus praticando essas coisas. Muitas pessoas dizem que não tem como perder a salvação, que eu não preciso fazer nada. Não, regras estão sendo colocadas aqui na graça, que é para nós seguir, muito mais dificultosa até mesmo do que a lei. Por quê? Porque, meus amados irmãos, a lei, ela permitia
com que a gente revidasse. Era olho por olho e dente por dente. Agora, a Bíblia diz que se alguém te bater de um lado, tu tem que dar o outro lado. E isso é muito mais difícil do que antigamente. É muito mais difícil do que no tempo da lei.